Fala, galera. Tô achando, pessoal, que rolou aqui um probleminha, voltei e tamo junto de novo. E o tema é os principais enganos sobre a Bíblia. É o tema da live de hoje. Opa! Os principais enganos sobre a Bíblia, pessoal. É sobre isso que a gente vai falar hoje. É um tema muito bacana, eu gosto muito, tá? Os principais para quem? Para mim, que eu identifiquei, mas você fica à vontade para achar outros. Opa, oi, Pastor Célio. Você fique à vontade para achar outros enganos e se você achar, pelo amor de Deus, compartilha isso que você está vendo. Para de deixar as pessoas enganadas. Você já viu igual aquela pessoa que está sendo traída, chifrada? Não é horrível você ficar vendo a pessoa sendo chifrada e enganada? Então, se você está encontrando engano, gente, vai lá e conta para as pessoas. Existe um engano aqui, tá errado isso, tá bom? Conta para as pessoas os enganos que você encontrou. E eu encontro, pelo menos me incomodam alguns enganos que eu encontro naquilo que as pessoas têm vivido ou pregado sobre a Bíblia, tá? E isso está trazendo morte, porque engano, mentira, traz morte. Se tem uma pessoa, por exemplo, que está te furtando, está te roubando, e eu não te contar, não te trazer clareza a esse respeito para você tomar uma posição, você vai ter morte da sua vida financeira, do seu patrimônio e tudo mais. Se tem, por exemplo, um casamento que tá havendo traição, tá havendo, sabe, esse tipo de coisa, e você não tem clareza disso, você não pode tomar uma posição para aquilo ser resolvido. Se uma pessoa está fazendo algo de errado na vida dela, você não alerta ela a respeito daquela coisa, aquilo vai trazer morte. Esse é o salário, é o que a gente tem de resultados a respeito dos enganos, das mentiras. É morte, é destruição, entendeu? A Bíblia fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, se você está tendo morte na sua vida, tem algo que você percebe que está sendo arrancado de você, que você trabalha e aquilo nunca prospera, nunca superabunda, nunca transborda, meu amigo, você está vivendo uma mentira e um engano. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Qualquer coisa diferente de abundância, que significa plenitude, tá errado. Minimamente tu tem que estar com o copo cheio. Se seu copo tá meio vazio, tá com problema. Tá com problema. Você tá vivendo algum engano na sua vida. E eu quero trazer isso. Algumas coisas que eu tenho visto de engano que, gente, tá roubando a vida das pessoas. E o engano, tem gente, eu não sei quão espiritual você é, mas assim, tem gente que coloca assim, ai, o diabo tá tocando, o diabo fez... Gente, não tem o diabo. Existe a ideia, a mentalidade luciferana, satânica mesmo, que ele joga uma ideia, um engano na tua cabeça e tu vive aquilo conforme ele disse que é. Isso é uma mentira, isso é um engano, né? Ele não precisa ir lá e te obrigar. Basta ele te sugerir uma ideia e você vai lá e faz. Prova disso lá no Éden. Ele não obrigou Eva, come esse fruto aqui, que senão eu vou dar um tiro na sua cabeça. Não, ele contou uma mentira para ela, ela acreditou e morreu. Foi isso, porque é isso que mentira faz, ela mata a nossa vida. E eu quero trazer, eu enumerei aqui 4 aspectos que eu vejo de profundo engano que tem matado as pessoas, tá? E que me incomodam muito, cara, incomodam muito mesmo. A primeira coisa é ficar falando que a salvação que nós temos é por merecimento. É tipo assim, olha, você errou, nossa, você errou nisso, você vai pro inferno. Você errou? Não, você vai pro inferno, você tá fazendo isso, você vai pro inferno. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A salvação nunca foi, nunca é e nunca será por nosso merecimento. Nunca foi. Jesus disse que veio para os doentes e não para os sãos. Pecado traz doença, traz morte. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, fala assim: se afirmamos que estamos sem pecado, a gente engana a nós mesmos e a verdade não está em nós. E eu tenho certeza que se você é um ser humano, se você não é de Marte, não é de Vênus, se você é um ser humano, habita nessa terra, eu tenho certeza absoluta que daqui até o final da sua vida você ainda vai errar. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu creio que você também tem essa certeza. Você já imaginou que se toda vez que a gente errasse, o nosso destino fosse o inferno? Quem que ia sobrar? Quem que ia sobrar, gente? Não ia sobrar ninguém, né? Não ia sobrar ninguém. E Deus não é doido. Deus não é incoerente. Deus não faz isso. Ele veio para doentes, ele veio para pecadores.
pecadores. Ele veio para mim e para você, que somos falhos. Somos falhos. Nós somos miseráveis, tanto é que ele tem misericórdia. Ele pega a gente na nossa fraqueza, na nossa miséria, na nossa profunda fragilidade e bota pertinho do coração dele e fala assim: eu vou fazer aquilo que você não consegue fazer. Eu vou fazer isso. Não espere você pela sua própria força, porque você vai cair. É como um pai que vê um filhinho bebê, um filhinho criança de uns 2 anos e fala, o pai fala assim: se você errar, você vai para fora de casa. Deus não faz isso. Por quê? Porque é uma criança frágil, que precisa aprender, precisa do pai para que ele possa crescer. Entende? Foi para isso que Jesus veio, senão não faz o menor sentido. Para que é que Jesus teria morrido se a gente consegue fazer pelas nossas próprias forças? Esse engano, ele precisa morrer de uma vez por todas. Jesus nunca veio, ele nunca vai salvar a gente pelas nossas próprias forças. Não tem nada a ver. Você nunca vai merecer sua salvação. Nunca. É impossível. É impossível. Impossível. Só que, e aí que eu quero trazer para vocês. A questão é que quando você faz lá a sua confissão, olha, Jesus, eu estou entendendo, Deus, eu estou entendendo que essa vida que eu estou levando não está certo. Tá tendo morte, tá tudo sendo destruído. Eu sei que tá errado o que eu estou fazendo, eu sei disso. Deus, eu entendi isso. E eu quero fazer diferente. Gente, isso se chama arrependimento. Arrependimento não é remorso. Não é você errar, pegar um chicote e bater na sua cabeça e bater nas suas costas. Arrependimento não é você se matar. Arrependimento não tem nada a ver com isso. Arrependimento, na raiz da palavra, significa mudar de direção. Só isso. Jesus, ele é muito simples. Ele não vai ficar acusando, enfiando a mão dele na sua cara, o dedão, e falar assim: você fez isso, caramba, hein? Que tipo de pessoa você é? Não. Quem faz isso é Satanás, que é o acusador dos nossos irmãos. Jesus, ele fala assim: você tem certeza que você quer continuar fazendo isso? Você tem certeza disso? Aí você fala: não quero mais. Eu entendi que é ruim, eu entendi que eu machuquei o Senhor. Eu sei que eu te desonrei, eu sei que eu fui errado com você. Eu sei que isso trouxe morte para minha vida e eu sei que isso trouxe prejuízo para outras pessoas. Eu não quero mais isso. Eu não quero. E aí ele fala: então beleza, você quer fazer diferente? Aí você fala: quero. Isso significa que você se arrependeu. E quando você arrepende, quando você muda de direção, e aí você vira e fala assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, eu quero entender agora, eu entendo que eu não consigo fazer pelas minhas próprias forças. Não consigo. É impossível. Então vamos fazer o seguinte, eu acredito que você é o Filho de Deus, que saiu lá do céu, que veio até a terra para morrer pelos meus pecados. Eu acredito nisso. Então, acreditando nisso, eu vou confessar isso com a minha boca e vou acreditar no meu coração, que tu é o Filho de Deus. Eu acredito. Então, eu aceito o Senhor, eu aceito você como meu Salvador. Não sou eu que me salvo. Não sou eu, porque é impossível para mim. Então, eu aceito que é o Senhor o meu Salvador. Só que tem muita gente que esquece que nessa confissão você fala também assim: e eu aceito que você seja o meu Senhor. Gente, o que significa ser Senhor? É alguém a quem você serve. Porque, querendo ou não, todos nós servimos a algo ou a alguém. O tempo todo nós estamos servindo. Se você está fazendo algo, você pode servir pessoas, você pode servir coisas, você pode servir aos seus próprios interesses, tá? E a Bíblia ela é toda cheia desse entendimento. Ela é cheinha desse entendimento. Então, quando você faz essa confissão, a partir daí você recebe o selo, que aí você recebe o Espírito Santo de Deus. Ele entra em você e aí ele te religa, como se ele fosse, sei lá, a conexão entre você e Deus. É aquele selo, tá? E ele te religa e ele começa a contar para você como que funcionam as coisas de Deus, porque ele veio para testificar, testemunhar, para falar de Jesus e como é que Jesus anda. Porque Jesus é o nosso parâmetro, é o nosso mestre, é a nossa forma de agir.
ele fala, eu sou o caminho. O que é caminho, gente? Não é um percurso espacial. É a forma de fazer as coisas. Faça por esse caminho, não por esse. Haja com paciência, não com impaciência. Haja com bondade, não com maldade. É isso. Então ele passa a ser o nosso Senhor. É para fazer desse jeito, não faça daquele. Você, quando decide, faz essa confissão, aí você começa a servir Ele como Senhor. Você começa a se abster das coisas que você fazia antigamente, porque faz sentido para você agora seguir os caminhos de Jesus. É isso que significa. Nunca, jamais será porque você merece. Porque você vai errar na hora que você estiver fazendo esse caminho. Pelo amor de Deus, é como se você... quando a Bíblia fala que a gente nasce de novo. Você imagina um recém-nascido já mandando super bem, sendo um atleta de ponta? Claro que não, nesse caminho você vai errar pra caramba, você vinha com outra mentalidade, outra forma de fazer as coisas. E aí quando você estiver caminhando, você vai fazer as coisas ainda de uma forma diferente, você vai ter que começar a abandonar velhos hábitos. E isso não é de uma vez, é um processo. É um processo. E ele precisa ser respeitado. Agora, se tem pessoas que não respeitam isso, o problema é delas, não é seu. Saiba que Deus respeita o seu processo, Deus respeita o seu tempo. A diferença é que ele entende e ele consegue ver quando você está fazendo o corpo mole. Quando você consegue sim tomar determinadas decisões e você não toma. Ah, Camila, então significa que tá tudo bem eu continuar fazendo tudo errado, mesmo eu sabendo aquilo que tá errado? Porque eu digo mais, gente, ainda tem aquela situação de... Tem um monte de coisa que a gente faz errado que a gente nem sabe ainda, que Deus vai ensinar pra gente lá na frente. Ele vai nos preparando cada vez mais e vai ficando mais claro. Né? A Bíblia fala que a estrada do justo, ela vai se tornando clara na medida que você anda, né? Ela vai se tornando clara como a luz do meio-dia. Então, assim, você vai aprendendo as coisas no caminho, ela vai se tornando mais clara, vai ficando cada vez mais evidente de como são esses caminhos, essas formas de fazer de Deus, tá? Então, não se preocupe com isso, se preocupe em olhar para Jesus, conversar com Ele, ter um relacionamento, uma intimidade com Ele, para que Ele te ensine. E Ele vai falar como é que as coisas funcionam para você. E Ele vai falar de uma forma que você consiga compreender. Porque Deus, Ele não fala, por exemplo, se você fala português, Ele vai ficar falando em japonês com você. Ele não é doido, ele sabe que você não vai entender, ele quer que você compreenda, sabe? Tem gente que acha assim, ai, ninguém explica Deus. Claro que você não explica algo infinitamente superior a você, é como se a gente fosse formiga querendo explicar o ser humano. Não é isso, mas a Bíblia também fala que nós temos a mente de Cristo. Significa que a gente não entende a plenitude de todos os pensamentos dele, mas nós entendemos os princípios dele que se adaptam, se adequam à nossa realidade. É isso que quer dizer, tá? Então, gente, nunca foi por merecimento. Nesse caminho você vai continuar seguindo, você vai aprendendo como que funcionam as coisas e Deus vai falar com você. Se você, na medida em que você vai se tornando mais sensível espiritualmente, ou se você já tem essa sensibilidade espiritual, Deus vai falar com você no seu coração, na sua mente, às vezes até você consegue ouvi-lo, tá? Ele fala com você por meio da natureza, ele fala com você por meio de músicas, ele usa pessoas. E é tão legal porque ele evidencia aquilo. Ele fala assim, sou eu aqui. E você pode conversando com ele, falar assim, pedindo sinais para ele, me mostra isso, me dá uma resposta a esse respeito. E começam a aparecer essas respostas. E na medida em que você vai construindo um relacionamento com Deus, vai ficando cada vez mais claro o jeito de vocês se relacionarem. Sabe, o jeito que eu me relaciono com Deus não é o jeito que você vai se relacionar com Ele, porque cada um é um. Cada um é um. Cada um vai fazer de um jeitinho. O jeito que você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, no seu trabalho, com seus amigos, cada um é de um jeito. E às vezes até com um amigo e com outro amigo, são formas diferentes. Então, assim, com Deus é a mesma coisa. Ele vai se relacionar com você de uma forma diferente. Ele vai respeitar o seu tempo. Nunca foi, nunca é e nunca será por merecimento. Agora, o que acontece? Que é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Você passa... Como é que eu sei se de fato eu estou sendo salva, né? Eu estou colocando em ação minha salvação. Como que eu sei disso? É o seguinte, você, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, você conhece a árvore pelos frutos. Se você tem uma raiz de macieira, os frutos serão maçãs. Se você tem uma raiz de figueira, os frutos serão figos. A Bíblia, ela mostra qual é o fruto do Espírito.
E a Bíblia também mostra qual é o fruto da carne, né? Aquilo que é contrário ao espírito. O fruto da carne, ou a obra da carne, aquilo que você enxerga, é dissensão, é briga, ciúme, inveja, embriaguez, todo tipo de libertinagem, imoralidade sexual. Isso são as obras da carne. Agora, se eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, que é aquele que está falando, você tem a marca, você vai ser salvo, meu amigo, você vai começar a agir pelo Espírito, porque ele vai começar a te incomodar. E você vai poder tomar suas decisões e vai poder falar para sua carne assim, olha, não quero, não quero. Então, por que é que as pessoas falam sobre os erros? Não é o erro que vai te levar para o céu ou para o inferno, ou o seu acerto vai te levar para o céu ou inferno. Mas você sabe que a pessoa, ela tem o Espírito Santo de Deus quando ela passa a acertar. E ela não fica cometendo os mesmos erros. Não comete, ela não é mais escrava. Existem várias formas de Deus te ensinar a ser diferente. Uma das coisas que você vê da pessoa que foi verdadeiramente, ela tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus dentro dela, é quando ela começa a agir diferente. Daqui 6 meses você olha pra ela e fala, caramba, você tá diferente, hein? Você mudou. Eu, inclusive, tenho um amigo que ele, a cada 6 meses, parece que Deus bota ele no meu caminho só pra... Ele fica falando como é que eu era antes e como é que eu tô agora. Por quê? Porque Deus tá desenvolvendo novas habilidades, novos frutos em mim, tá aprimorando. E é necessário que eu e você façamos isso. Então, você sabe que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus pelos frutos que ela gera, tá bom? Não é porque ela tá lá na igreja e tudo mais, tá bom? Outra coisa, gente, que eu vejo assim de engano, é que quando fala assim, né? O povo fala assim, ai, tô sofrendo, nossa, como eu sofro. Mas você sabe como é que é, né, irmãzinha? No mundo a gente tem aflição, né? No mundo a gente tem aflição, né? O tal do cristão sofre, nossa, tô numa barra, tô numa prova. Gente, pelo amor de Deus. Sério, isso aí... Gente, sério, para de dar desculpa para suas incompetências de não fazer aquilo que Deus já mandou você fazer, para você ter vida e vida em abundância, e como ele mesmo diz, comer e beber do melhor dessa terra. Para de dar essa desculpa. Deus não estava dizendo isso. Essas aflições que você passa não tem nada a ver com o que Deus disse. Não tem nada a ver, sabe? Isso nada mais é igual... Eu lembro até hoje de um amigo meu que virou e falou assim, porque comigo é assim... Eu não estou aqui para agradar aos homens, estou aqui para agradar a Deus. E na hora o Espírito Santo veio falar comigo. E é ruim, porque o Espírito Santo ele mostra as coisas. E aí eu virei e falei assim, fiquei pensando, né? Eu não falei para ele não, eu falei assim, cara, isso é uma desculpa muito da esfarrapada para a pessoa não desenvolver habilidades emocionais e sociais para lidar bem com as outras pessoas. E aí ele usa a palavra para justificar uma inabilidade dele de se dar bem com as pessoas. Deus não fala isso. Existem momentos em que vai haver confronto mesmo. Que você vai falar alguma coisa e falar assim, olha, isso está errado, isso está certo. Né? E quando você vira para uma pessoa que está errada, dentro da palavra de Deus, fala assim, ó, tu tá errado, a pessoa não vai gostar? Bom, sinto muito. Mas não significa que eu preciso ser uma grossa, estúpida com a pessoa. Não preciso ser assim. Isso não tem nada a ver. Então, gente, muitas vezes o sofrimento que nós temos passado tem sido pelas nossas inabilidades, por a gente não compreender a palavra de Deus, sabe? Não usa suas disfunções e suas derrotas e falar que, nossa, no mundo a gente sofre aflição. Não era isso que Jesus estava dizendo. Não era isso, tá? Sabe o que é a aflição que ele está falando? A gente briga a carne contra o espírito. A Bíblia fala, briga a carne contra o espírito. Sabe o que é a sua carne? É o seu cérebro. O cérebro que está nesse corpo físico material. A sua carne é o seu cérebro. Um cérebro programado para te proteger e para gastar o mínimo de energia possível. Não dá, por exemplo, a gente tem zilhões de informações acontecendo ao mesmo tempo aí aonde você está, onde eu tô. Só que você já percebeu que você não consegue capturar todas as informações? Porque senão você ia ficar louco. Você não consegue. O cérebro ele é programado para gastar o mínimo de energia possível, necessário, e você só focar em determinadas coisas.
Se eu perguntar para você quantos objetos vermelhos tem na sua sala, você der uma olhada aí, você vai contar. Só que nesse ínterim, você não vai ter contado os amarelos. Por quê? Porque você está focado nos vermelhos. Então, o seu cérebro ele está programado para gastar o mínimo de energia possível. Quero achar os vermelhos, vou procurar os vermelhos, encontrei os vermelhos. Mas os amarelos não saíram daí, de onde eles já estão. Tá? Isso é a carne. E a carne, o nosso cérebro, ele é programado para sobrevivência. Ele quer, por exemplo, ele vai querer comer, ele vai querer se reproduzir, ou seja, por meio do sexo, ele vai querer sempre reter algumas coisas para não perder nada, no instinto de sobrevivência. Só que nem sempre essas decisões são as melhores, nem para você nem para os outros, não é? Então, por exemplo, se você tem uma quantidade de dinheiro, tá sobrando, tem uma pessoa do seu lado passando algum tipo de necessidade, o teu cérebro não tá nem aí para outra pessoa, ele tá com instinto de sobrevivência. Mas é a sua alma e o seu espírito vai te direcionar para falar assim: ignore a informação da sua carne, pegue parte do que você tem e compartilhe, transborde na vida daquela pessoa. É o que o espírito fala, só que o seu espírito fala isso e o seu cérebro fala: não, mas pode faltar pra mim, não sei como é que é o dia de amanhã, e e o espírito falando uma coisa, a carne falando outra. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou falar um negócio que é super polêmico, mas é verdade, né? O instinto do cérebro, né, principalmente desse cérebro, nem é unânime essa nomenclatura, mas o cérebro reptiliano, que é responsável pelos instintos primitivos. Ele é um cérebro animalesco, que fala dos instintos primitivos. Ele quer reproduzir, ele quer, né, falando de forma evolutiva, faz mais sentido você ficar com um montão de gente, colocar o seu DNA em várias pessoas e pronto. Só que se você está num casamento, não faz sentido do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da construção de uma sociedade, você fazer isso. Você tem uma aliança que supera o seu instinto animalesco. Você não é um animal, você não é um macaco, você não é um cachorro, você não é um gato, você não é um coelho, você é um homem ou uma mulher. É infinitamente superior a isso. E aí tá a sua carne falando uma coisa e teu espírito falando outra, falando: olha, você criou uma aliança em que você se propôs a construir algo maior e mais nobre com uma pessoa. Cale a boca da sua carne, que às vezes está querendo fazer outra coisa, e ouça a voz do espírito. Então existe essa guerra o tempo todo. Existe essa guerra. Só que tem gente que prefere ouvir instintos primitivos. Os impulsos primitivos. Tem gente que não consegue conter impulsos de comida. Meu amigo, se você não consegue conter impulso por determinado tipo de comida, e eu falo porque eu tenho dificuldades também. Se você não consegue conter isso, você vai conseguir conter coisas maiores? Não consegue. Não consegue. Então vive esse conflito o tempo todo. Sabe qual é a aflição que nós temos? Matar esses impulsos. É você matar sua preguiça. É você matar sua procrastinação. É você matar seus impulsos primitivos. É matar para que você tenha vida e vida em abundância. Numa perspectiva muito maior. Deus fala que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. A forma dele fazer é muito melhor do que a nossa. E quando você acredita nisso, acredita no que o Espírito diz, você vive os resultados daquilo que Deus diz. E o que Deus diz, eu não sei se você já fez isso, mas eu já botei Deus à prova várias vezes. Eu leio lá na Bíblia e falo assim: faça isso ou não faça aquilo. Eu vou lá e boto à prova. Eu falo assim: eu sei que o senhor não mente, mas eu vou botar isso aqui à prova. Eu nunca me frustrei. Eu nunca me arrependi. Nunca. Nunca. E eu desafio você a fazer o mesmo, porque eu botei Deus à prova. Eu botei, falei: do jeito que eu tô fazendo tá dando errado. Tá dando errado, então me ensina como que é o certo. E por isso que eu tô compartilhando, porque eu quero transbordar isso pra vida de vocês. Sabe? Quero transbordar. Então a aflição que você tem não é de sofrência, ai meu Deus, não. É a sofrência de matar a carne, igual hoje. Hoje de manhã eu fui acordar e Deus falando: levanta. Eu falando: nossa, eu tenho que matar minha preguiça de levantar. Minha vontade de ficar na cama. Porque acordando mais cedo, eu produzo mais, com mais eficiência, tenho melhores resultados e tenho uma vida e vida abundante. Só que se você não mata a sua carne, você fica na cama, produz muito menos, produz de uma forma extremamente ineficiente e tem os resultados de morte. E ponto final. É esse tipo de aflição que a gente faz.
E outra coisa que você tem aflição é que quando você começa a avançar na vida, vai ter um monte de gente que vive pela carne ou vive por Satanás que vai fazer oposição a você. E vão ter esses tipos de aflição, mas não é porque você está paradinho aqui, é porque você está avançando. Então, não justifique a sua omissão diante das coisas, a sua opressão, a sua ignorância, os sofrimentos advindos disso, falando que na Bíblia fala isso. Não. Que engano maldito. Que engano maldito. Você está deixando de viver uma vida tremenda por estar enganado. Então, eu quero trazer esclarecimento a esse respeito. Viva uma vida próspera e abundante, matando a sua carne. É essa aflição que você vai ter. E avançando na sua vida. E não importa o que vier na sua frente. Não importa. Não importa. Você vai sofrer oposição? Vai, mas você vai passar por cima dele. Eu te asseguro isso. Porque todos os dias eu passo algum desafio e eu supero o desafio. E você também pode fazer isso. Não é porque eu sou a demais. Não, eu tô aqui ensinando humildemente aquilo que para mim é uma dificuldade. Eu sei que é uma dificuldade. Eu também caio. Eu também às vezes não resisto. Entende? Mas eu não perco minha salvação por causa disso. A gente levanta e vai de novo. Pura e simplesmente assim. É simples. Tá bom? Muitas vezes a sua aflição vem de más escolhas pela falta de sabedoria. Ou seja, você toma uma má decisão, tem maus resultados. Não é essa a aflição que Deus fala. Não é essa. Isso aí é puramente resultado de uma má decisão. Puramente isso. Né? Ou porque você está sendo oprimido por alguma situação, por alguma inverdade, tá? O que significa, gente? Deus fala pra gente, vocês, ele tá falando dos cristãos, dos filhos de Deus, vocês são sal na terra e luz no mundo, presta atenção nisso. Vocês são sal na terra e luz no mundo. Luz serve para iluminar, para brilhar. Meu amigo, a gente tem que brilhar. Se você é aquele cristão que não brilha onde você está, onde a sua luz, as suas obras, aquilo que você faz, não gera impacto onde você está, e mais do que isso, você brilha tanto, você tem tanta liberdade que as pessoas que têm algum tipo de mediocridade, as pessoas que estão fazendo errado não vão se incomodar, porque quando você faz uma coisa boa, quem está fazendo errado, por exemplo, você está num ambiente em que você age certo e todo mundo age errado. Se você não incomodar, você não está brilhando. Você precisa incomodar. Se você tá num departamento público, se você tá numa empresa onde tem um monte de propina e tu não é o cara que aceita propina, mano, você vai ter que incomodar. O povo vai ter que querer te tirar. Porque você incomoda. Porque vai manifestar, vai brilhar sobre eles a mentira deles. A safadeza vai brilhar sobre isso. Incomoda. Então é seu papel, meu papel, isso. E é esse tipo de aflição que a gente tem, das pessoas começar a querer tirar a gente de onde a gente tá. Porque a gente tá falando a verdade, a gente tá vivendo a verdade. Isso é ser luz no mundo. Sabe o que é ser sal na terra? O sal, ele salga. Olha só, Deus é muito simples. Sal tempera. E sabe quanto de sal precisa para temperar um panelão? Pouco. Você não precisa da mesma medida dos seus ingredientes que estão lá dentro. Precisa de um pouquinho só. 12 discípulos, 12 apóstolos viraram o mundo de cabeça para baixo. Aí a gente fala que a gente é um monte, milhões de cristãos no Brasil. Me poupe. O Brasil já era para estar muito diferente. Não tem, porque não está fazendo diferença, está salgando porcaria nenhuma. E Jesus ainda fala, vocês são sal na terra. E o sal, quando ele perde a sua função, ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí você vê a aflição desnecessária que o ser humano, que o cristão passa. Se você não está temperando o ambiente onde você está, se você não está promovendo transformação, se você não está promovendo mais vida, mais sabor, mais tempero no ambiente que você está, sabe o que está acontecendo? Você está sendo oprimido, você está sendo jogado de lado e ainda pisado pelas pessoas. E você não precisa passar por esse tipo de aflição. Não precisa. Se você está passando por um sofrimento sem propósito, não há propósito para o que você está vivendo, você não está sendo sal na terra, você não está sendo sal no seu ambiente. E eu quero que você medite sobre isso, eu quero que você olhe a sua vida naqueles lugares onde está tendo um sofrimento, você fala assim, minha vida não está mudando, nada está mudando, eu estou parado e estou só sofrendo. Meu amigo, você está sendo sal pisado. Converse com Deus, leia a palavra e busque a Bíblia. Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui com você, na sua situação, porque todos nós, em alguma área da vida, a gente está com algum engano que precisa ser rompido. Nós estamos, né? Valeu, Dagon.
Então, todos nós estamos passando por isso. Você converse com Deus. Você converse com Deus, busque na palavra e conviva com pessoas, principalmente aquelas que estão vivendo aquilo que você gostaria de viver. Vai lá perto delas e entenda os princípios que ela está seguindo corretamente. Ela está seguindo princípios corretos, que você está enganado. Vai atrás dessas pessoas, siga elas. Se você não está tendo um relacionamento emocional, sentimental, tal qual você queria, quem vive, que você conhece, vai lá e vê o que aquela pessoa faz diferente de você, porque ela vive princípios que você não vive. Sabe? Se a pessoa está tendo uma vida financeira, profissional que você não vive, mas que você gostaria, vai lá atrás e vê o que está rolando, porque você está enganado. Gente, e os princípios de Deus, eles não são feitos só para cristãos, eles são feitos para os terráqueos, para os terrenos. Deus fala que o sol nasce para todos, para justos e injustos, a chuva também. Deus não é imparcial. Não é imparcial. Tem gente que fica indignado, fica brabo pra caramba. Não, porque eu sou filho de Deus, então eu tenho privilégio. Tenho privilégio de ser salvo. Tenho privilégio de ser salvo, mas não significa que você vai comer e beber melhor dessa terra se você não seguir os princípios. Ah, eu tô plantando cebola, mas eu sou filha de Deus, vou colher morango? Gente, não. Não. Siga os princípios de Deus. Da mesma forma que tem as pessoas que não se tornam filhos de Deus, mas planta morango, vai colher morango, vai comer e beber o melhor dessa terra, só que não vai ser salvo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É uma escolha dela. Deus dá a escolha para todo mundo. Isso é a premissa do amor. É você ser livre para escolher. Você escolhe. E Deus só te orienta, te recomenda, te ajuda, te auxilia e ponto final. E você faz as suas escolhas e assume as consequências das suas escolhas. Sabe? Então, assim, a gente tem sofrido aflições desnecessárias pela nossa falta de sabedoria. Sabedoria é saber fazer as coisas. Lá atrás, quando eu fui conhecer a Deus, minha vida estava tão esbagaçada, tão esbagaçada. Eu era, cara, um sucesso profissional, um sucesso em várias áreas da minha vida, mas a minha vida era uma droga. Aí eu virei e falei assim, se eu quiser ser uma excelente engenheira, eu vou estudar todos os livros de engenharia, vou conviver com pessoas que estudam engenharia, vou procurar tudo sobre engenharia. Se eu quiser ser uma excelente física, né, a profissão, eu vou ler os livros de física, vou conviver com pessoas de física, eu vou para congressos de física, eu vou fazer tudo de física. E eu tomei a decisão, eu quero ser boa sobre vida. Vida. Por quê? Porque eu estava muito boa profissionalmente, mas minha saúde estava uma droga, minha vida sentimental estava uma droga, minha vida familiar estava uma droga, minha vida emocional estava uma droga, estava tudo horrível. Horrível, minha vida espiritual estava uma droga, estava tudo ruim. Eu falei assim, de que adiantou eu ter sido um sucesso profissional, ser reconhecida aí em nível regional, ter me tornado uma referência e tá tudo ruim. Não adiantou nada. Até minha saúde estava péssima. E aí eu virei e falei assim, qual é o livro que traz vida? Bíblia? Eu fui lá ler a Bíblia. E eu comecei a aprender e eu falei pra Deus, eu quero ser boa sobre vida. O assunto é vida, eu quero ser boa em tudo relacionado à vida, tudo que traz vida. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a ler a Bíblia, comecei a falar com Deus. E era ainda mais recém-nascida, como eu falei, recém-convertida, recém-recebido o Espírito Santo. Eu era o meu jeitão. Quando você é recém-nascido, você não trata Deus com todas as pompas. Gente, você é você. Sabe, eu até falava assim, Deus, esse povo fala, vós sois, soberano Deus, eterno Pai. Eu não sou assim, o povo ajoelha. Gente, não fazia o menor sentido isso pra mim. Eu era uma recém-nascida. Eu falava, ó, se precisar falar vós sois, e eu sei conjugar adequadamente os verbos, mas eu vou precisar pensar, porque não é a minha forma habitual de conversar. Se precisar da gente falar desse jeito, se for muito importante pro senhor, eu falo desse jeito, mas até lá, leve em consideração o meu jeitinho, por favor. Gente, nunca precisei falar vós sois. Nunca precisei. Não precisei, tu és o Deus soberano eterno. Não precisei. Não precisei. Entendeu? Eu precisei contar pra ele onde estava doendo. Falei assim, olha, isso aqui tá muito ruim. Não tô gostando e eu quero que seja assim. E ele começou a me guiar. Isso mesmo, relacionamento de intimidade. Porque Deus, ele mesmo falou, eu não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. Amigos. E amigo, você não fala com seu amigo, olá, soberano Deus e eterno Pai. Não que tenha algo contra, gente. Tem pessoas que é o jeito dela. É o jeito dela. Mas é o jeito dela. Cada um se relaciona com uma pessoa do jeito dela. Não cabe às pessoas colocarem o jeito delas em você.
Com o tempo eu chamava Deus de cara, nossa, e Deus nunca me chamou a atenção. Aí um dia eu comecei a ficar incomodada. Era o próprio Espírito Santo mexendo em mim, tá bom? Pessoal, eu trouxe para vocês hoje 2 enganos muito cometidos por pessoas que ensinam ou vivem a Bíblia. Um é que a salvação é por merecimento, nunca foi, nunca é, nunca será por merecimento. Para com isso, você não merece, você não vai dar conta de fazer isso sozinho. Para. O seu esforço é lindo de querer agradar a Deus, mas faça isso por amor. É por amor. Deus é lindo, ele super valoriza você, sabe? Ele super valoriza o seu desejo de agradar. Mas não é por isso que você vai ser salvo. Nunca foi. Sabe? Só recebe e fala, pô, Jesus, eu sou ruim nesse negócio mesmo. Foi o que eu falei pra ele, eu sou muito ruim nesse negócio. Socorro. E aí ele começou a me pegar na mão e falar, beleza, vambora. Eu te ajudo. Vamos, que eu te ajudo sim. Não é por merecimento. E para de achar que o seu sofrimento, pelas más escolhas que você faz, são aqueles sofrimentos que Deus falou que a gente ia ter. Não é esse. O sofrimento que ele fala, as aflições que ele fala são outras. São outras. Tá bom? Olha só, eu ia falar mais de 2 assuntos, mas eu vou encerrar a live aqui, mas só para deixar vocês com um gostinho. O outro eu ia falar sobre a submissão feminina. Pensa aí, quem me conhece sabe que eu sou... Gente, eu lidero vários empresários. Há muitos anos já sou empresária. Lidero aí 500 pessoas, boa parte homens. Quem me segue aqui, a maioria é homem. Nos meus perfis empresariais são homens. Né? E eu falo sobre submissão feminina. Você já imaginou? O que isso significa, hein? E outra é que Deus não tem regra não, tá? Esse negócio aí, não faça. Deus não é assim, não. Deus age por princípios. Tá bom? Mas eu vou deixar vocês com gostinho. Outro dia a gente conversa sobre isso. Gente, todo dia às 18h05 tô falando aqui sobre as coisas de Deus. Se você gosta de ouvir, de conversar, de bater um papo, me acompanha, tá? Fica à vontade para fazer suas perguntas. Às 13h05 eu tô fazendo lá no perfil da Bi sobre gestão de negócios e tudo mais. Então tá mais pro lado de lá, tá? Se você quiser, segue lá todos os dias às 13h05. E é isso aí. Se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade para fazer. Vi muitas pessoas que eu conheço aqui, que eu amo. Obrigada por vocês terem participado. Obrigada pelos comentários e tamo junto, tá joia, pessoal? Que esse dia seja extraordinário, tenha intimidade com Deus, viva a verdade dele para você ter uma vida muito próspera e muito abundante, porque é o que ele quer para você. Não se deixe enganar. É o que ele quer. Deus quer que você cresça e seja feliz. E mostre aqui nessa terra o que é a glória dele por meio da sua vida. Com homens fortes, homens valentes, homens cheios de honra, de dignidade, homens assim admiráveis. É isso que Deus tem pra você. E mulheres valorosas, mulheres valiosas. Mulheres que, cara, tu olha e fala, que mulherão. Que mulher sensacional, que pessoa extraordinária. É isso que Deus tem pra mim e pra você. Nada menos do que isso. Não tolere a mediocridade na sua vida. Isso não glorifica, não honra o nome de Deus. Deus tem grandes coisas pra mim e pra você. E essa grandeza não está em soberba, não está em altivez, também não se deixe enganar. Está justamente em reconhecer que Ele é grande, que Ele te ama, que Ele tem um apreço pela sua vida e pelo seu coração de uma forma tão extraordinária, que é tão maravilhoso, que você não consegue viver menos do que Ele tem pra você. Não consegue, porque você e eu somos preciosos demais pra Deus, pra gente abrir mão de tudo aquilo que Ele fez. Se Ele morreu na cruz, não é pra gente viver uma vida medíocre, não. Não foi pra isso que Ele morreu na cruz. Não foi. Não foi só pra gente ir pro céu, senão a gente já tinha morrido. Ai, pronto, aceitei a Jesus e vou morrer. E pronto, vamos pro céu porque tudo acabou. Não é. Demonstre a glória de Deus nessa terra. Com todo o seu melhor. Seja o melhor que você puder ser. Tenha um relacionamento com o Pai. Você não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer isso com o Espírito Santo te ensinando todo dia como é que é Jesus. É pegar na mão, igual criança mesmo. Tá bom? E se entrega, que a melhor coisa que tem é ser feliz, dependente de um paizão top como esse. Tá bom? Pessoal, até amanhã às 18h05. Amo vocês. Sejam felizes. Grande beijo.